Vitória esmagadora de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. E a grande pergunta que nos fica é: o que esperar de um novo governo Donald Trump? Como que vai alterar o cenário da política internacional, inclusive uma política internacional muito mais tensa, muito mais perigosa, muito mais violenta, quando analisamos 2020, ano que Donald Trump sai da presidência, perdendo as eleições para Joe Biden, e agora que Donald Trump volta ao poder com um mundo muito mais instável e a possibilidade de guerras de proporções regionais e até globais, conforme nós sabemos, em vários eixos de tensões e disputas e também guerra. Existem cenários muito tensos e muita instabilidade política no Extremo Oriente, na Europa, conforme nós sabemos, a guerra na Ucrânia, bem como também no Oriente Médio e também no norte da África. Nós temos muita instabilidade em um mundo muito volátil, não é? Conforme nós sabemos. E antes de avançarmos, eu vou pedir a você que deixe o like, se inscreva no canal e, claro, você que quer aprofundar e conhecer mais sobre geopolítica, conheça a nossa comunidade geopolítica. O link está na descrição do nosso vídeo, para você estudar e aprender em profundidade todos os assuntos da guerra entre Rússia e Ucrânia, Israel, Oriente Médio, Norte da África, enfim. E mais ainda, temos o nosso material de estudos ali, o nosso e-book. O link também está na descrição do vídeo. Dê uma olhada. Como que Donald Trump, então, vai agir? É uma pergunta importante, né? Mas antes de nós falarmos sobre isso, deixa o like, se inscreva no canal e divulgue o nosso conteúdo das pessoas que gostam de geopolítica. Pessoal, então aí o Trump foi vencedor das eleições, conforme sabemos, ainda está liderando a votagem no Arizona, no Michigan, no Alasca e também em Nevada, exceto em Maine. Em Maine, Donald Trump está perdendo, embora nos estados onde Donald Trump perdeu, nós temos a diferença menor entre Donald Trump e o que foi Joe Biden, o que significa que houve uma expansão do entusiasmo e do voto no Donald Trump, conforme nós mencionamos. Eu até comentei aqui no último vídeo com vocês que a vitória de Donald Trump foi esmagadora, porque ele consegue vencer não apenas nos estados que venceria, pelo que parece ele vai levar todos os estados pêndulos, os estados ali swing states, e também vai vencer no voto popular. Permanece a diferença de 5 milhões de votos para Donald Trump no voto popular. Não é uma diferença bem significativa. E além disso, Donald Trump fez senadores e aumentou a Câmara dos Representantes. Então, por esse motivo, conforme eu mencionei, é uma vitória bem expressiva, bem significativa por parte de Donald Trump, ok? De qualquer maneira, vamos lá. A questão talvez mais duvidada ali, questionada, é sobre a guerra na Ucrânia. No caso, Donald Trump provavelmente vai buscar um meio de negociações entre Rússia e Ucrânia, mas com a Ucrânia perdendo alguma parte do seu território. Não é certo, mas vamos acompanhar. Talvez a Ucrânia perca territórios no Donbass, mas possa estar presente na organização do Tratado do Atlântico Norte. Para Zelensky não é o que interessa. Para Zelensky o que importa ali é toda a extensão territorial geográfica da Ucrânia, incluindo o Donbass e também a Crimeia. Parece que este é um caminho de divergência entre os Estados Unidos de Donald Trump e a Ucrânia, mas está incerto ainda, não está claro como que o Donald Trump vai agir para resolver a questão na Ucrânia, que é, sem dúvida, talvez a maior mudança de paradigma em relação a Kamala Harris. Agora, nós temos o outro cenário do Oriente Médio. Nós tivemos ontem, no dia 5 de novembro, o gabinete de guerra do Estado de Israel mudando. Nós tivemos a saída do Gallant, né, e a chegada do Katz, um novo ministro ali para a questão da guerra no Estado de Israel, que tem uma visão muito mais parecida com a visão do Netanyahu, que é uma visão pró-guerra, uma visão contra o Hamas, o Hezbollah, de maneira incisiva, tá certo? Porque o Gallant tinha visões muitas vezes contrárias até às visões do Netanyahu. Agora há um maior alinhamento e
por parte do Donald Trump, o apoio a Israel é muito mais incisivo, é muito mais claro, é muito mais eloquente. Quando nós tínhamos Kamala Harris, o apoio a Israel certamente seria mais truncado, mais negociado e exigindo mais de Israel, pelo menos é o que nos parece. E mais ainda, talvez o Donald Trump queira retomar as questões do Acordo de Abraão para o Oriente Médio, ou seja, buscar junto a países árabes uma negociação de reconhecimento de Israel e normalização de relações comerciais, sobretudo no primeiro momento. Então, talvez haja uma tentativa de Donald Trump de apoiar o governo de Israel e também trazer os países árabes da região, sobretudo do Golfo Pérsico, enfim, para ter relações com Israel e ter, uma normalização de relações econômicas, comerciais, enfim, e claro, não é sob a vontade e o interesse de Israel muitas vezes. Vale lembrar que Donald Trump, quando no seu primeiro governo, transfere a embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém, vai adiante com acordos entre Israel e países árabes, enfim. Não é? Então, é uma vitória também para o Netanyahu a eleição de Donald Trump. Não é? Bem, além disso, nós temos o norte da África, sobretudo na parte ocidental, muito conflituosa. Territórios como Níger, Chad, Mali, o próprio Gabão com enorme instabilidade, tudo bem? E um crescimento bem significativo da influência russa nestas regiões, né? Agora resta saber o quanto Donald Trump vai agir para que interesses americanos estejam presentes nesta região. Entretanto, tem uma curiosidade, me parece, que à medida que o governo americano, os Estados Unidos precisam menos de petróleo por conta da autossuficiência, eles acabam intervindo menos em certas regiões, ok? Embora a questão da Rússia e da Ucrânia tenha ali uma interferência bem importante dos Estados Unidos, conforme sabemos, mas há uma espécie de menos interesse americano em certas regiões do planeta, à medida que não precisa tanto de petróleo assim, conforme nós observamos, enfim. Né? Mas uma região de muita tensão e instabilidade no norte africano, sobretudo na parte ocidental, né, da África. Extremo Oriente muito tenso, sobretudo por conta do eixo da guerra de Moscou e Kiev. Nós temos, inclusive, agora, Donald Trump vai assumir a presidência no momento, ou é eleito no momento em que há discussões de que soldados norte-coreanos estão em guerra na Rússia contra a Ucrânia, certo? Conforme nós observamos aqui algumas vezes. E é um momento de grande instabilidade, porque há testes nucleares, inclusive, feitos pela Rússia, e também uma tentativa de maior desenvolvimento militar por parte da Coreia do Norte, ok? Inclusive rusgas e tensões na fronteira da Coreia do Norte com a Coreia do Sul em notável instabilidade. E o crescimento ali do que se compreende como OTAN da Ásia, que é a relação militar crescente entre os Estados Unidos, o Japão e a Coreia do Sul, não é? Então, são vários pontos de instabilidades no planeta. Para concluir, a América Latina. Quando olhamos para a América Latina, nós temos situações bem complexas e controversas, a começar pela Venezuela, cujo governo de Nicolás Maduro permanece no poder, tudo bem? E Trump saiu eleito, saiu do poder, voltou e o Maduro continua presidente lá, sólido da Venezuela, com eleições bastante conturbadas e contestadas, inclusive, né? E no contexto do governo Trump havia muita discussão de até uma possível interferência militar na Venezuela por parte dos Estados Unidos. Agora, com o governo Biden, apesar de toda a hipocrisia ambiental do petróleo e tudo, o governo Biden acaba furando muitas sanções contra a Venezuela e passa a comprar petróleo de novo da Venezuela por conta da guerra na Rússia com a Ucrânia, tudo bem? Então é muito curioso isso, né? Quando não depende do petróleo venezuelano, o que nós tivemos foi uma crítica bem pesada dos Estados Unidos ali contra a Venezuela, mas o Biden de certa maneira se aproxima da Venezuela, não é? Faz mais concessões, assim como a própria França, enfim. De qualquer maneira, na América do Sul nós temos instabilidade que envolve a Venezuela. E agora o novo governo Trump, vamos observar como serão as relações, ok? Caso clássico de Cuba, não vai terminar o embargo a Cuba, tudo bem?
a questão. Talvez a Argentina seja a grande vitoriosa também na América do Sul, porque o Milei apostou num Ocidente, digamos assim, né? Então a Argentina de maior alinhamento agora com os Estados Unidos, tudo bem? No caso do Brasil, é difícil nós sabermos, não é? Porque institucionalmente falando, as relações do Brasil e Estados Unidos são boas, mas a relação entre governantes e chefes de Estado no atual momento não são tão boas assim, né? Nós temos inclusive o Brasil aí a partir do Lula dizendo aqueles nomes inomináveis, assim, porque a extrema direita do Trump e coisas do gênero, não é aquela babaquice cliquina que nós conhecemos sempre, certo? Mas um certo distanciamento envolvendo o Brasil e também os Estados Unidos, tá certo? Então, no mais é isso, não é? Se você chegou até aqui, eu agradeço a presença, eu reitero a você que deixe o like, se inscreva no canal e divulgue o nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica. E mais, você que quer aprender de maneira mais aprofundada as questões da geopolítica, dê uma olhada no nosso e-book, o link está na descrição do nosso vídeo. Convido também você para conhecer a nossa comunidade geopolítica, o link também está na descrição do nosso vídeo. Bons estudos! E respeito à geografia. Até mais. Tchau, pessoal.